Boa tarde, espero uma boa digestão para todos. Não durmam, por favor. Antes de mais nada, queria agradecer ao amigo Luiz Almeida e ao Fernando Jorge por esse convite. Vim falar aqui. É sempre um imenso prazer estar em Lisboa, onde eu morei vários anos, e é um imenso prazer estar aqui na Gulbenkian, nessa sala onde eu já falei tantas vezes. Mas vamos deixar de lacrimosidades, né, e vamos para o que os italianos dizem, basta con il fumo, vogliamo l'arrosto. Então, vou tentar ser um pouco curto e grosso, como se diz no Brasil. Na minha opinião, o próprio conceito de desenvolvimento está se tornando obsoleto. Esse é o primeiro ponto. A ideia de que cada unidade nacional possa criar uma política de salto produtivo e social a fim de alcançar os países mais desenvolvidos não faz mais sentido nesse nosso mundo dito globalizado. Quando, hoje em dia, isso é fundamental entender, se fabricar um automóvel ou uma geladeira nos Estados Unidos para o mercado americano custa mais barato que na China, alguma coisa está mudando. Tem mais coisa no ar do que avião de linha, como se diz no Brasil. Hoje estamos vivendo, a meu parecer, uma nova revolução industrial tão profunda e implosiva quanto a que aconteceu no começo do século XX. Num recente artigo, que, aliás, está no site aqui de vocês, da conferência que eu escrevi, eu tentei mostrar essa evolução que eu chamei From Ford to Google. Né? E isso está mudando as relações de poder no mundo e as hierarquias de poder no mundo. Estamos passando de um modelo, que é todo o modelo do século XX, de produção de massa para consumo de massa, né, para um modelo de produção global em rede, fragmentada, descentralizada, para um consumo personalizado, customized, como dizem os ingleses, os americanos. A ideia de desenvolvimento nasceu no final dos anos 1940, no meio dos economistas da CEPAL, que era o Comitê da ONU para Comitê Econômico da ONU para a América Latina. Eles trabalhavam sobre o impasse, o beco sem saída das economias que estavam dependentes demais de matéria-prima. E definiam o desenvolvimento, e a ideia de desenvolvimento, como tendo que ser um processo de industrialização nacional, capaz de trazer mais riqueza, de ter mais sustentável, etc., para que os países pudessem se desenvolver. Esse modelo ganhou várias variantes, capitalistas, soviéticas e outras. Prioridade à industrialização pesada, ou à industrialização de bens de consumo, ou uma mistura dos dois. Esse modelo não era nada mais, nada menos do que a tentativa de trilhar a mesma senda que os Estados Unidos tinham trilhado no começo do século XX, e a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, graças ao Plano Marshall. E o Japão também um pouco mais tarde. Só que esse modelo de industrialização nacional bateu no teto, por várias razões, no começo dos anos 70. Depois, no debate, nós podemos discutir mais sobre isso. As empresas dos grandes países industriais, para poder sobreviver, tiveram que se internacionalizar. Foi o começo das multinacionais, no começo dos anos 70, etc. Primeiro, procurando novos mercados, que tinham batido um pouco no teto da demanda. E, segundo, criando cadeias produtivas de valor cada vez mais fragmentadas, né, a fim de otimizar todos os momentos desse processo de produção. Isso simplesmente marginalizou de maneira brutal as cadeias produtivas estritamente nacionais, que não tinham mais condições de competir com esse tipo de otimização transnacional das cadeias. O desenvolvimento pela industrialização, a ideia de desenvolvimento pela industrialização, passou a ser
a de encontrar nichos dentro dessas grandes cadeias de valor transnacionais. Tem exemplos muito clássicos, por exemplo, da Costa Rica, por exemplo, que conseguiu atrair uma grande fábrica de chips da Intel. Então, a fábrica que vende para o mundo inteiro, então ela entrou num segmento pequenininho de mercado. A Índia conseguiu atrair serviços de informática. E a China é o melhor exemplo dessa ideia de encontrar um nicho. A China importa matéria-prima, componentes e peças do mundo inteiro, cria o produto final e vende esse produto final para onde ele pode ser comprado. Não esquecer que, hoje em dia, no mundo, o mercado americano é mais ou menos um pouco menos de 1/3 do consumo mundial privado e o mercado europeu mais ou menos outro terço. Quer dizer, os dois juntos são mais ou menos quase 2/3 do consumo privado mundial. Tudo quanto é produto fabricado nesse planeta tem que encontrar alguém que compre. Quem compra são os europeus e americanos. Os chineses constituem, hoje em dia, mais ou menos 5% do mercado mundial de consumo privado. Então, ainda estamos muito longe da China ser a grande locomotiva deste mundo. O desenvolvimento, o problema é que até esse modelo que nós temos hoje, de cadeias transnacionais de valor, está se tornando obsoleto. Esse é que é o grande desafio do tempo atual, por causa da revolução tecnológica. Todos já ouvimos falar de revolução tecnológica. Essa revolução vem de quê? Vem da convergência de todas as tecnologias da informação e comunicação, cloud computing, big data, internet das coisas, etc., 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 que já estamos cansados de saber, junto com um salto qualitativo extraordinário na otimização da produção. Isto é, automatização e robotização de ponta extremamente fortes, impressoras 3D, lasers, etc., etc., etc. E um terceiro ponto, a capacidade hoje em dia que temos, graças às novas tecnologias, de interagir em tempo real com os consumidores e com cada consumidor pessoalmente. Isso está criando um processo de produção extremamente flexível, inovação permanente, adaptação permanente dos processos. Há 10 anos atrás, mudar uma cadeia de produção de automóvel, por exemplo, criar novas peças numa cadeia de produção, levava 6 meses. Fazer o desenho, o protótipo, depois mudar as máquinas, tentar fragmentar. Hoje em dia, com as novas tecnologias, leva alguns dias, algumas semanas no máximo. Isso está cortando de maneira drástica os custos do produto final. Não são só os custos de fabricação, todos os custos logísticos e outros, etc., finais. E as cadeias de valor nacionais e até transnacionais estão se tornando pouco competitivas com relação a esse tipo de nova economia. Estão perdendo cada vez mais valor agregado. Hoje estamos assistindo ao começo do que a gente podia chamar de uma produção global, não linear, não feita em cadeias lineares, que está criando uma espécie de estoque de valor agregado global. E quem souber controlar e dominar as tecnologias vai ser quem se beneficiará desse estoque, de pedaços desse estoque de valor agregado. Isso está criando vencedores e perdedores. Quem? Para captar um quinhão desse valor global, e que é essencial para qualquer tipo de desenvolvimento social ou político, se não tiver um pouco desse valor agregado, não vai ter dinheiro para pagar nada, nenhuma política social. São necessários vários fatores e todos eles juntos, não pode ter só um. O primeiro fator, nós conhecemos todos, educação. Sem educação não há inovadores, não há ciência, não há nova tecnologia, não há nada. E não é só educação, são polos de pesquisa, de excelência, ligadas ao processo educativo. São universidades de excelência, são polos que são capazes de inovar, são capazes de transformar
ciência em tecnologia e tecnologia em produto. Segundo, uma liberdade enorme de comunicação e de intercâmbio de ideias. Sem isso, não há inovação possível, não há capacidade de adaptação rápida como o processo produtivo precisa hoje em dia. Precisa de sistemas jurídicos previsíveis e estáveis, que não podem ser mudados do dia para a noite, onde as pessoas sabem que podem trabalhar a mais longo prazo. Precisa de liberdade de movimento de capitais e concentrações de capital de risco. E, mais importante ainda, precisa de sociedades que aceitem uma maior competição interna, onde os inovadores e as empresas emergentes, a partir dessas novas tecnologias, tenham a possibilidade concreta para ameaçar as posições estabelecidas das elites locais. Em outros termos, e bem mais polêmica, eu vou ser bastante brutal, a questão para se adaptar à nova revolução da economia digital, significa menos rentismo e mais destruição criativa capitalista. É uma coisa pesada. É muito difícil para quem vai receber em cheio o lado negativo disso tudo, mas é também muito difícil para as elites que não querem largar o osso. É claro, ninguém quer cometer a harakiri. Então, tentar sempre segurar esse processo que está acontecendo. Então, o que significa hoje uma política de desenvolvimento, nesse mundo de hoje, onde os governos nacionais não têm mais o poder de controlar a sua própria economia, ou inclusive a sua própria visão nacional, de pôr em prática essa política de desenvolvimento, e não há nenhuma instituição supranacional capaz de pilotar esse processo a nível transnacional. Então, eu devo admitir que não tenho resposta para isso. É o problema-chave que nós temos hoje. A incapacidade da política nacional, dos governos nacionais, e a não existência de nenhuma outra institucionalidade ou capacidade política supranacional que possa funcionar dessa maneira. Só sei uma coisa, é que, na revolução econômica atual, tal como ela está se produzindo, isso está criando uma nova hierarquia de poder no mundo. No topo dessa hierarquia de poder foi o que eu chamei os mestres dos algoritmos, nesse artigo que eu escrevi. Os Google, Facebook, Cisco, Amazon da vida, né? São quem controla a infraestrutura hard e soft, né, das tecnologias da informação. É quem garante o funcionamento dessa nova base social econômica do mundo. São eles que estão tirando o maior valor agregado desse estoque de valor agregado global que está sendo produzido. São eles que estão ganhando o máximo de dinheiro nisso. Logo abaixo, nós temos os criadores de produtos novos dentro desse novo ecossistema de tecnologias da informação. Aplicações, software, aparelhos conectados, etc. Não é? Em terceiro lugar, as indústrias mais tradicionais, mas que conseguirem dominar o conjunto dessas novas tecnologias e a relação com os consumidores. Eu vou dar dois exemplos interessantes em campos totalmente diferentes. O primeiro, muitos de vocês já conhecem, é o exemplo da Apple e os iPads da Apple. A Apple é uma empresa que não produz nada. A Apple faz o desenho, faz o marketing, toda a produção é feita na China pela Foxconn e outros, e o que faz a Foxconn? Ela importa matéria-prima e componentes do mundo inteiro, não é? Sobretudo dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, da Coreia, do Sudeste Asiático, põe tudo isso junto, cria um produto e depois vende para os Estados Unidos. A Apple vende para os Estados Unidos. Esse produto sai da porta da fábrica na China por 140 e poucos dólares. Nos Estados Unidos é vendido por 400, 500 dólares.
Quem está fazendo o grande negócio, por enquanto, é a Apple, né? É o valor agregado. E se você contar todos os componentes que vêm dentro, a China fica com mais ou menos 5 a 6 dólares. Para mostrar como é que funciona a questão do valor agregado. Agora, eu vou dar um outro exemplo mais interessante, que é exemplo de matéria-prima. A Billiton, que é a terceira grande empresa mundial de produtora de ferro, não há mais matéria-prima do que ferro, é a coisa mais boba que existe desde a antiguidade, né? O que ela está fazendo hoje? Ela não está só vendendo ferro. Ela sabe que tem clientes que precisam de ferros com características diferentes. Então, o que ela está fazendo? Ela está começando a brand os ferros. Assim, tem um ferro X, o ferro Y, o ferro H, ele tem vários nomes e tal. E ela pode até construir ferros específicos segundo o que quer o cliente. Então, isso dá um valor agregado que não tem, que a Vale, por exemplo, não tem quando vende ferro de maneira geral. Uma empresa como a Glencore, que é uma das maiores empresas de comércio de matéria-prima do mundo, ela não vende só a matéria-prima, ela vende a matéria-prima, o frete, o seguro, uma série de coisas. Ela vende todos os serviços que vêm junto da matéria. Então, hoje em dia, está cada vez mais difícil você fazer a diferença entre serviços e o objeto em si. Tudo vem junto, né? E é necessário você conseguir dominar todo esse processo para conseguir ser bem-sucedido. O que eu quero dizer com isso é que esses três níveis, esses três primeiros níveis, a grande maioria dos atores, não é, e dos vencedores estão localizados nos Estados Unidos e na Europa, alguns no Japão, queiramos ou não. Inclusive porque tem também tradições de tecnologia, tradições de ciência, tradições de educação, e uma série de coisas que fazem com que, hoje em dia, a maioria dos vencedores são polos, não são países, são polos, são regiões onde as diferentes vantagens estão conectadas uma com as outras. Todo mundo conhece Silicon Valley, a gente tem a Silicon Saxony, tem várias outras, e não é só Silicon. Tem lugares, por exemplo, tem pequenos polos onde se fabrica um componente de alta tecnologia, mas que é essencial para uma série de processos produtivos. Então, tem 5, 6 fábricas nesse polo que trabalham em competição e juntas ao mesmo tempo e que controlam 80% do mercado. Estão ganhando extremamente. Então, isso está criando no interior de cada país regiões ricas e regiões pobres, regiões que estão funcionando e regiões que não estão funcionando. No quarto lugar, nós temos o que eu chamaria as cadeias de valor transnacional de produção de massa tradicionais. Essas vão continuar a existir, as que existem hoje, né? Só que com muito menos valor agregado. É o que se diz na linguagem hoje em dia econômica do good enough product, né? São os produtos mais ou menos e tal que a gente vai vender para a classe média pobre dos países em desenvolvimento ou para os pobres dos países desenvolvidos. Isso vai continuar a existir, né? Essa produção de massa para consumo de massa, mas com um valor agregado cada vez menor, com margens cada vez menores, que não vão bastar de jeito nenhum para lançar um desenvolvimento qualquer. Em quinto lugar, nós temos os produtores de matérias-primas, que vão continuar a serem produtores de matérias-primas. Esses vão continuar dependentes da gangorra dos preços das matérias-primas, como nós estamos vendo hoje com o preço do petróleo, o preço do ferro, o preço do outro. A gente vê isso no Brasil, por exemplo. No ano 2000, o Brasil vendia 60% de produtos industrializados e semimanufaturados e 40% de matéria-prima. Hoje em dia, 15 anos depois, estamos vendendo 60% de matéria-prima e 40% de produtos industrializados. Estamos nos reprimarizando nesse sentido. Então, somos completamente dependentes dos ciclos das matérias-primas. É o famoso voo da galinha, né? Então, cada vez sobe, prosperidade e desce. Então, eu vou... Yes, I'm arriving at the end. E, enfim, o último lado é a massa de miseráveis. Vai ter que continuar sendo uma massa de miseráveis.
Então, o que eu estou dizendo com isso, eu vou acabar aqui, é que essa nova revolução está produzindo profundas desigualdades sociais, mas também territoriais nos Estados nacionais, e que os governos nacionais perderam a capacidade de administrar o problema e estão perdendo rapidamente a capacidade de redistribuir riqueza no espaço nacional. Hoje fala-se muito de governança global, mas o que está faltando é governo global, whatever that means. Seria até, quem sabe, uma coisa horrorosa ter um governo global. Mas está faltando. Isso é o grande desafio da próxima geração. Encontrar uma solução para isso. Eu estou velho demais para isso, eu já não vou inventar um novo mundo, mas os jovens vão inventar. Então, ser pessimista ou otimista? Não sei. Os dois acham que tem razão, pessimista e otimista. Né? Só que o pessimista acha que tem razão, mas sofre o tempo inteiro. Né? Enquanto que o otimista acha que tem razão, mas só sofre no fim. Então, muito obrigado.